Imagem e som ok? Tudo por aqui, tudo certo? Quem puder dar um joinha. Se tiver algum problema na conexão, vocês me avisam, por favor, que eu tento corrigir por aqui. Então, estamos gravando agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês do nosso próximo exercício. Compartilhando a tela. Aqui a gente tem, então, vamos para o 12º exercício, que é o exercício do Sutrana Panasati, liberando a mente. Inspirando, eu liberto a minha mente. Expirando, eu liberto a minha mente. Liberar a mente, né, as anotaçõezinhas, liberar a mente é sempre liberar a mente de algo. E liberar das formações mentais negativas. Aqui tenho duas anotações que eu fiz que eu vou explicar mais certinho para todos, que são as formações internas, né, hábitos recorrentes, que é a nossa energia do hábito, né, e os 10 nós, ou os 10 grilhões. Deixa eu pausar a apresentação aqui, voltando para vocês. Esse exercício, eu sinto que ele é uma natural, né, desenvolvimento dos outros exercícios. Né? É libertar a nossa mente, e libertar a nossa mente é libertar das formações mentais negativas que a gente notou presente. Nos primeiros exercícios, a gente está fazendo todo um trabalho de olhar para as formações mentais, de compreendê-las profundamente, e aqui a gente tem a prática de soltar essas formações mentais, é nos libertar dessas formações mentais. E eu digo, é nos libertar das formações mentais negativas, afinal as positivas, as que trazem boas qualidades para a nossa mente, que são hábeis para a mente, a gente quer nutrir, a gente quer que elas continuem, a gente quer que elas permaneçam. Então, normalmente, quando a gente fala libertar a mente, ou liberar a mente, a gente tem uma concepção muito profunda, ou às vezes até mística, de uma mente iluminada, ampla, livre, e até é o caso. Mas aqui a gente está falando especificamente da nossa mente estar livre dessas emoções que trazem sofrimento. Lá no segundo exercício, a gente estava fazendo aquele exercício de clarear, de tornar nossa mente feliz. Aqui a gente está num estado e buscando soltar. Então agora a gente vai trabalhar com aquelas formações mentais que a gente percebeu no nosso exercício até aqui e perceber se a gente conseguiu liberar essas formações mentais. Se elas pararam de nos incomodar tanto quanto estavam incomodando no primeiro exercício. Se a gente conseguiu soltar essas formações mentais. Como eu falei, né, e reforçando só, formações mentais, quando elas são bem sutis, quando elas são passageiras, elas não têm uma grande capacidade de nos fazer sofrer. Elas vêm e vão como nuvens, passam, e se a gente não se agarrar a ela e não nutrir essas formações mentais, elas passam e a gente não sofre tanto. Mas existem alguns tipos de formações mentais que são muito bem nutridas por maus hábitos de anos e até de vidas, se a gente for considerar toda uma linhagem espiritual de outras vidas, né, de outros renascimentos. A gente tem energias que a gente chama karma, que são energias muito fortes que se manifestam, e essas são mais difíceis de soltar. Essas são mais difíceis de liberar a mente delas. E normalmente são essas energias que aparecem recorrentemente na nossa meditação, ou no nosso dia a dia, ou nos nossos hábitos. E a gente chama essas energias muito solidificadas de Samyojana. A gente já estudou um pouquinho disso em Sangha, né? As Samyojanas, elas são consideradas formações mentais que se cristalizaram. Né? O Tai já chegou até a citar certa vez que a palavra Samyojana, ela tem a raiz dela na palavra cristalizar. É um hábito. Não é só uma formação mental que apareceu naturalmente porque teve um estímulo e depois foi embora. As Samyojanas, elas são nós que se formaram pela repetição desse hábito, e aí ele tem uma tendência a ficar reaparecendo. Uma visão, uma forma de reação habitual a processos diferentes, né? A raiva, por exemplo, é uma Samyojana. A gente tem uma tendência a reagir com raiva para diversos tipos de coisas diferentes, porque ela é uma semente que é tão estimulada e tão nutrida em nós que ela já se cristalizou, formou esses nós internos. Então, libertar a mente aqui, nesse contexto, significa especialmente libertar a mente desses nós internos. Libertar a mente dessas formações mentais que se cristalizaram muito profundamente, né, desses nós que a gente chama de formações mentais internas,
justamente porque elas se tornaram para nós um vício, um hábito, uma tendência, e nos prenderam ali. Então, libertar a mente é nos libertar dessas formações. Então, se a gente estiver trabalhando bem com a nossa mente, com a nossa meditação, com a nossa capacidade de olhar profundo para os objetos, a gente já vai ter percebido, na nossa prática, alguns hábitos. A gente já vai ter percebido algumas reações habituais, que toda vez que nós estamos em meditação, ou toda vez que alguma coisa acontece, aquela reação aparece. Não é algo espontâneo e que a gente pode manter a nossa mente curioso, manter a nossa mente bem aberta, e aí tudo que for se manifestando a gente olha, como aquele céu azul que vai passando as nuvenzinhas, e a gente vai ficando surpreso, admirado, e curioso com cada formato das nuvenzinhas que vai passando, porque eles são sempre diferentes. As samyojanas, elas são um pouquinho diferentes disso. Elas são formações mentais que a gente já tomou consciência de que elas são sempre iguais, elas se manifestam sempre, independente da questão que está acontecendo, a gente sempre tem raiva. A gente tem muita raiva. Ou outras semelhanças que existem são nossos complexos de superioridade, de inferioridade. Às vezes você tem uma visão sobre si tão arraigada que impede você de ter qualquer contato mais verdadeiro com outra pessoa, porque é sempre dentro de uma dinâmica de eu sou superior àquela outra pessoa. Isso é um complexo formado através de visões, através de repetição, através de histórias que nós contamos para nós mesmos e vai formando essa identidade. Essa identidade, sabe, que a gente vai formando da gente mesmo, aquela historinha que a gente conta, eu sou uma pessoa que gosta de silêncio, eu sou uma pessoa que gosta de doce e não gosta de salgado. Sabe essas historinhas? São todas impermanentes, é tudo formado por hábitos repetidos à exaustão, tão formados e tão repetidos que se tornaram um nó, se cristalizaram, e aí você tem uma visão sua sobre isso. E pode ser sobre vários assuntos, pode ser vários elementos mentais que se formam e se cristalizam. Então, libertar a mente é esses. Então, a nossa prática que nós vamos fazer agora, ela é voltar para esses elementos, vai ser um pouco do que a gente fez tudo junto. A gente vai perceber qual é essa formação mental recorrente, qual é esse hábito que tem dentro da gente, pode ser boas listinhas podem nos ajudar nesses casos, porque tem as listas budistas das semejanas nos ajudam a saber quais são esses hábitos que normalmente nos prendem à ilusão. E quando a gente solta eles, desata esses nós, corta esses nós, a gente liberta esses nós, né? Raiva, dúvida, senso de um eu separado de outras pessoas. Tem vários, esses complexos de superioridade, de inferioridade, são hábitos muito fortes, né? Visões erradas sobre as coisas, sobre os elementos, desejo. O que é que eu estou nesse momento que está tirando meu sono porque é um desejo muito profundo? São hábitos, né? Avidez. Então nós vamos parar agora, uns minutinhos, nós vamos serenar, nós vamos respirar, e nós vamos tentar tocar não só as formações mentais que se manifestam, nós vamos tentar identificar algumas formações mentais que são habituais, que são nós, que estão sempre presentes, que sempre nos incomodam, que sempre estão tirando nossa paz, sempre estão nos fazendo sofrer. E aí nós vamos tentar trabalhar essa formação mental para acalmá-la e desfazê-la. E a gente pode usar as concentrações que a gente fez no outro exercício. Dessa vez focado nesses hábitos. Nós estamos aqui sentados, passou um carro. Teve um incômodo, tirou a gente da nossa concentração, deixamos o carro passar, sabemos que o som é impermanente, vai embora. Mas aí se veio uma irritação e você percebe, essa irritação acontece toda hora. Não só com o carro, mas com outras coisas, e é muito parecida. Nós vamos ficar com essa irritação, vamos tentar desfazer e libertar a nossa mente, abrir um espaço muito mais amplo, soltando esses nós. E aí depois eu compartilho também com vocês no grupo a listinha das semiojanas que a gente tem no budismo. A gente tem 10 semiojanas tradicionais que o Buda nos ensinou, que elas são os grilhões que nos impedem de nos iluminar. Inclusive, tem até uma estrutura de etapas dentro das samyajanas que diz que se você elimina as primeiras 3 delas, você entra num estado de prática budista onde você entra na correnteza, é chamado de entrar na correnteza, inclusive. Significa o quê? Que a sua prática ela não vai retroceder mais. Se você elimina essas 3 primeiras, você ainda pode ter muitos venenos mentais, você ainda pode ter muitas dificuldades, muita ilusão, mas você não volta mais na prática. Daqui para frente é só melhora, é só crescimento na prática, que não tem como mais voltar. É como a gente pula na correnteza e a correnteza leva a gente embora. A gente elimina essas 3 primeiras samyojanas, que, se eu não me engano, elas são uma ilusão de um eu separado, o apego à forma dos ritos e dos rituais, e a dúvida.
A dúvida ela é um componente terrível para a prática, porque se você senta na prática budista e tem dúvida de que os ensinamentos funcionam sem testar, não é porque você testou e não funcionou. Você já sentou falando, isso aqui não deve funcionar, isso aqui é autoajuda. E aí tende a não funcionar essas práticas. Então, a dúvida a gente precisa de uma confiança muito profunda no Dharma, para que a gente consiga se entregar para a experiência e conseguir ter os frutos da experiência. Então, essas três primeiras semayanas, se a gente elimina, o budismo mais tradicional diz, a gente entra na correnteza, não tem mais volta. Aí você depois elimina mais duas. Aí dizem que você entra em um outro estágio de iluminação chamado de um retorno. Se você morre, você volta para esse mundo uma vez só. E aí termina a sua iluminação nessa próxima vez que você volta. Se você elimina depois as próximas duas ou três, aí você vai entrar no estágio chamado não retorno. Você não volta mais para esse mundo. Suas próximas manifestações serão em mundos do Dharma, onde você vai terminar a sua iluminação lá. E aí, se você elimina todas as 10, você atinge o estado de extinção, o estado de iluminação. Né? Que aí você eliminou todos os obstáculos para a iluminação, todas as visões, todos os hábitos e energias que te prendem ao ciclo de repetição, de hábito, de sofrimento. Então, vamos fazer uma pequena e simples prática agora, de tocar nossa mente e tentar descobrir quais são as nossas formações mentais internas, quais são os nossos vícios, quais são as coisas que estão acontecendo dentro da gente que nos amarram, que nos tiram a liberdade. E nós vamos tentar, com as ferramentas de meditação que a gente tem, soltar esses nós. Ou pelo menos afrouxar um pouquinho.
Retornando da nossa prática. Nesse estágio, se a gente tivesse sido bons praticantes até aqui, a gente deve estar sentindo a nossa percepção de presença bem mais leve. A gente deve estar sentindo bem mais livre, com bem mais espaço. Porque esse é um encadeamento natural de cada um dos exercícios até agora. Reconhecer as presenças das formações mentais, no primeiro exercício. No segundo exercício, nós reduzimos o tempo que as formações mentais negativas ficam na nossa mente, tirando o poder delas, né, reduzindo a sua energia. No terceiro exercício, a gente olha para essas formações mentais com atenção e desfaz essas formações mentais como um objeto à parte, a gente começa a entender sua interdependência, sua composição, nós realmente aprendemos sobre a natureza desses objetos. E se a gente faz isso muito bem, neste exercício aqui, aí sim, a gente pode soltar essa formação mental, a gente está livre dessas formações mentais, porque a gente fez todo um processo de reconhecimento, tirada de energia, olhar profundamente para compreender o objeto da nossa percepção, da nossa formação mental, e aí por isso a gente pode ser livre dele, que solta esses objetos. Eu sempre digo uma coisa que é muito importante que o Tai ensinava. O Buda, ele era capaz de mudar de ideia. E por que o Buda era capaz de mudar de ideia? Porque o Buda tinha uma mente sempre aberta, curiosa e disponível para o momento presente, e para reagir e tomar decisões baseado no que estava acontecendo agora, e não em hábitos que ele já tinha desenvolvido, ideias que ele já tinha fixas de como as coisas devem ser e nunca mudam. Um Buda é capaz de mudar de ideia porque o Buda não mantém nós internos, que ele acredita que são sempre verdadeiros e sempre importantes. Não tem nós que permanecem de uma experiência para outra. E a mente liberta é essa mente. É a mente que vê a experiência. A gente pode até ter emoções negativas, só que a gente não deixa essas emoções negativas se tornarem um nó. A gente acalma, tira energia, olha profundo. E aí aquela própria experiência de ter uma sensação negativa não se torna um nó que vai se repetir depois, porque a gente já soltou durante o processo de sentir.
Olha a diferença da gente viver e simplesmente ser refém das nossas emoções negativas, dos hábitos, das visões, aquilo que a gente acha certo e errado. A gente está sempre curioso, e isso não quer dizer não experimentar as emoções humanas mais difíceis. O Buda sofria, o Buda tinha dor, só que ele não transformava isso numa energia do hábito, não deixava se cristalizar num nó. Então, a prática que ele fez até agora, no final, ela se completa nesse último exercício, que é ter a mente livre dessas formações mentais, tirando o poder delas, tirando a identidade fixa e sólida que a gente dá para elas. Né? Então, quero ouvir vocês um pouquinho, vamos compartilhar, e quem quiser falar, quem quiser compartilhar alguma coisa sobre a prática e a experiência, pode levantar a mão. A gente vai ouvir vocês. Como é que foi a experiência, se sentiram mais leves, se não deu certo, a gente vai compartilhando. Iracema, querida, por favor, pode abrir seu microfone. Seu microfone está desligado ainda, querida. Não te ouvimos. Agora. Desculpe. Oi, Sanga querida. Oi, Raoni. Oi, Thay. Oi, Buda. Não sei se eu entendi direito ou se eu não fiz direito, porque eu não senti esse alívio aí. O que eu senti foi uma nitidez, mas não um alívio. O outro exercício eu tinha sentido a tensão aqui, comecei a desconstruir a tensão no meu corpo também. Dessa vez, eu me perguntei de onde vinha essa tensão. E eu comecei a perceber que vem de uma sensação que eu tenho no extremo dessa sensação, é como se tivesse, eu brinco assim, é como se tivesse, às vezes eu falo, parece um cachorro brabo correndo atrás de mim, e que eu tenho que fugir. Então, a questão da fuga e do movimento, aí eu fiquei sentindo isso, assim, e até do meu movimento de vida, né, porque eu sou uma pessoa que não para, muda de lugar toda hora, teria a ver com essa questão da fuga, de fugir. E eu me perguntei, fugir de quê? Fugir porque eu tenho medo de ser machucada, de ser ferida. Eu tenho certeza. Aí veio a pergunta do Thay, tem certeza que eu vou ser ferida? Que eu vou ser machucada, e é um machucado forte, não é um machucado assim, tropeçou e tal. Só que com essa certeza, que é um nó bem amarrado, eu mesma, às vezes, que nem uma criança, esbarro no pé da mesa e acho que a mesa me machucou. E eu fujo para um outro lugar que eu suponho, que eu tenho a expectativa de que não vou ser machucado. Então, esse samsara, cheguei a uma coisa desse circuito que tem sido a minha vida. Olha só o que aconteceu. Então, tá bom, chega. Acho que já compartilhei aí o fundo do poço, né? Obrigada, gente. Sema, querida, muito grato por compartilhar. Talvez muitos tenham sentido a mesma experiência que você, de não há uma libertação da mente ainda. Né? Esse exercício é para a gente experimentar, mas o processo de libertação começou lá no primeiro, do que a gente fez hoje. E não é um exercício também para a gente pensar nele, como eu disse, não é para pensar separado. Nenhum dos exercícios do Anapanasati a gente pensa separados. Eles são, a gente não precisa fazer eles na ordem bonitinha, mas eles são um encadeamento de práticas que vão levando a um campo de cultivo da mente mais propício. Então a gente acabou de entrar em contato com esses exercícios e quando a gente está com a mente liberada, a gente é praticamente o Buda naquele momento. Então não vai ser uma coisa que a gente, especialmente os nós, eles são difíceis de fazer, de desfazer. E tem alguns nós que são chamados de os nós frouxos, que eles são mais fáceis de desfazer, e tem os nós apertados, que são os mais difíceis. Mas todos eles são um trabalho da vida, assim. Não é para a gente esperar numa meditação a gente ter o resultado.
mas a gente agora sabe o método. A gente sabe que tem a ver com compreensão da nossa mente, tem a ver com entender que aquilo que aparece na mente que é negativo vai continuar sendo negativo e muito forte se a gente deixar lá muito tempo, que foi o segundo exercício. Tem a ver com depois que a gente começou a tirar as energias daquilo, e a gente não vai tirar a energia daquilo em uma prática, a gente vai tirar ao longo de práticas de anos. A gente vai olhar para aquilo mais profundo para entender todas as causas, e essas causas elas não vão se revelar para a gente sem briga, sem a gente ter que insistir naquilo por muito tempo, porque algumas causas a gente não quer nem assumir para a gente. Então você vai ter que cavar fundo para encontrar as causas. E só depois que você conseguir dominar e compreender todas as causas daquele fenômeno é que você vai experimentar o eu liberto a minha mente. Então, é muito natural que a gente não tenha esse sentido, talvez um pouquinho mais claro as coisas, talvez um pouquinho mais aliviados, né? Mas não é um trabalho para um dia de prática. É um trabalho para uma experiência viva de prática, né? Então, não, a gente não tem que ter expectativas também irreais e nem pensar nesse exercício como algo separado dos outros. A gente não liberta nossa mente do nada, a gente liberta nossa mente através de compreensão, olhar profundo e pacificação, que é o procedimento que a gente vem fazendo até agora. Só que o seu primeiro papel, nosso primeiro papel é isso, já parar de correr da gente. A gente está sempre fugindo da gente, está sempre fugindo dessas coisas negativas. E o que esses exercícios vão nos fazer é você tem que parar de fugir. Você tem que sentar, você tem que encarar as dificuldades e as dores que vêm, né? Só assim a gente vai conseguir ter a lucidez sobre elas e as ferramentas para transformar. Demore, como a gente falou na última reunião, algumas transformações são imediatas. Algumas transformações vão demorar 30 anos para acontecer. Eu já contei da minha própria experiência com a meditação nesse sentido, que desde que eu comecei a meditar com 11, 12 anos de idade, eu tenho uma ansiedade no peito. E que demorou 20 anos para eu meditar sem ela. Eu aprendi a meditar com ela durante 20 anos. E demorou mais de 20 anos para um dia eu sentar e respirar profundo e falei, vamos lá, já sei que vai vir a ansiedade mesmo nos primeiros minutos, deixa eu meditar com ela, acalmá-la primeiro. Aí eu comecei a respirar e não estava mais ali. Um dia não estava mais ali. Mas foram 20 anos de tocar aquilo, de entender de onde vem, de dizer para mim mesmo que não precisava, que provavelmente era uma reação de alguma coisa que eu não compreendia, não precisa disso. 20 anos para convencer a minha ansiedade de que ela não era necessária. Então é uma prática que a gente tem que ter confiança. Aí a gente já quebra um dos nós, né? Que é o não confiar nos ensinamentos. Tem confiança na prática, mas põe em prática. Que aí a gente vai ver os frutos amadurecendo no tempo deles. Também a gente não pode pegar uma semente e forçar ela a se tornar árvore e fruto no nosso tempo. Mas também a gente não pode parar de regar e nutrir e pôr adubo, porque aí a árvore nenhuma vai vir nunca. É tudo com muito cuidado e autocompaixão, né? Priscila, querida, por favor, pode partilhar com a gente? Querida Sangha, Thay, Buda, Raoni, eu senti assim que realmente identifiquei um nó que vem, é um pensamento fixo que vem muitas vezes, né? E foi um pouco adentro, e durante essa prática eu senti que afrouxou um pouco o nó, não desatou, mas só de afrouxar esse nó, eu me senti mais presente 80%. Foi muito forte mesmo. E aí eu queria até fazer uma sugestão, Raoni, claro, para a Sangha, né? Duas sugestões, pedir para você colocar essas fichas, por favor, todas, se for possível, e que, de repente, é só uma sugestão, tá? Nas práticas que a gente tem de meditação com você, você pudesse dar uma por quinta-feira, não sei, eu não sei, só uma sugestão, tá? Porque eu pratico há 7 anos, mas eu não sabia de todas essas variações e não aplicava todas elas. E hoje, ao você fazer isso, realmente foi muito produtivo, no sentido de esse nó ainda não estava desatado. E eu medito há 7 anos. Entendeu? Então, isso foi muito importante para mim. Então, quero agradecer e compartilhar aqui minha sugestão, claro, para vocês, tá bom? Muito obrigada. Querida Pri, gratidão pela partilhar a experiência.
e também pelas sugestões, né? Eu vou compartilhar, claro, com vocês depois os cardzinhos e também as gravações no final. Eu vou fazer a playlist com todas as gravações para a gente ter disponível, para a gente continuar praticando. Ter o método da prática é muito importante, é muito bom. E ajuda a gente até a perder um pouco da desconfiança de como é que será que isso funciona, porque a gente entende agora um método, né, de como é que é. Nunca consegui fazer isso, aplicar isso em Sangha, exatamente. Eu vou até explicar para vocês o porquê. Eu falei até recentemente isso aqui na Sangha presencial. Porque se você for aplicar um exercício desse por quinta-feira, tentar explicar o método encontro por encontro. Um encontro que uma pessoa faltar, ela perdeu parte do método. Aí teria que ser um compromisso de todo mundo não faltar nenhuma vez por 16 quintas-feiras. Daria até para fazer, sei lá, 2 por cada encontro. Mas ainda assim seria um compromisso de não falta por 2 meses. E eu não tenho como saber quem está vindo, quem não está vindo. Então foi uma das formas, esse curso foi uma das formas que eu encontrei de ter o método gravado e disponível para todo mundo, para que aí possam usar como for melhor e no seu ritmo. Porque na Sangha nem sempre todo mundo consegue vir todos os encontros. E aí a questão de método não funciona, porque você perdeu um dia, você perdeu um elo da cadeia, né? Mas a gente pode tentar estudar uma oportunidade de fazer talvez um mês inteiro um dos exercícios. Aí talvez aí a pessoa, pelo menos uma vez no mês, ela tem que ter, ela vai, aí ela não vai perder aquele, aí no outro mês faz o segundo. Eu acho que assim é mais difícil de a pessoa perder todos os elos, que ela teria que faltar um mês inteiro, né? Pode ser que funcione assim, né? Poderia ser legal. Muito bom. E gratidão por compartilhar um pouquinho também da sua experiência sobre os nós. Eu acho que uma das grandes alegrias que a gente tem como praticante é começar a sentir os nozinhos desfazendo, né? A gente não está iluminado, a gente entendeu que não foi embora o nó, mas a gente sabe quando a gente já começa a ver por onde puxar, ele já está tão mais frouxinho que a gente consegue ver qual que é o método. Só falta ir ali, começar a trabalhar. Eu acho que é um dos frutos que a gente tem com essa prática, que é maravilhoso. Muito bom. Gratidão. E seguimos para os próximos exercícios. Agora a gente vai entrar numa área muito mais cabeluda do Dharma, e a gente vai olhar outros fenômenos. Deixa eu pausar aqui para a gravação.